entrar já na questão já da nossa palestra propriamente dita, não a palestra, a nossa conversa propriamente dita, é que nós cristãos estamos percebendo que além da patologia do vírus, além dessa disseminação de informações conturbadas, aflorou-se na humanidade uma coisa terrivelmente má, né? Que é a exploração do que vem acontecendo. Vocês já vão entender porque que eu estou contando isso, mas veja só, como nós fazemos abastecimento das farmácias, né? Um remédio que antigamente custava, dou um exemplo aqui, custava R$ 90 uma caixa com 500 comprimidos. Hoje custa R$ 600. Isso não é problema do vírus. Isso é problema humano. Isso é conduta. Isso é integridade. Esse vírus, além de inflamar, ele trouxe nas pessoas, né, que se aproveitam da situação, o que as pessoas têm de pior, muitas vezes. Sabe? Isso é muito terrível, gente. Daí vem aquela pergunta que eu queria fazer no começo da nossa conversa. O que nós temos que fazer? Nós, aqui, temos que fazer em meio a tudo isso. O que nós, cristãos, gente, de que maneira nós devemos reagir em meio a todas essas coisas que estão acontecendo? Qual que é o nosso papel no cenário, em meio a todas essas dúvidas, em meio a toda essa maldade, em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa questão do próprio vírus? Qual que é o nosso papel? De onde vem o nosso socorro? Como diria o salmista Davi, né? De onde vier o meu socorro? E eu pergunto aqui, de onde vem? Para que lado que nós temos que correr? Se nós temos tanta polarização, se nós temos tanta divergência de opiniões, de respostas, de soluções, e não só em relação ao vírus, mas em relação a tudo. Notem que tudo hoje, a gente não tem mais, as pessoas já não têm mais um norte. O próprio fato de uma criança que aconteceu uma desgraça com ela, que foi abusada por um tio, onde deveria ter um consenso do que se fazer com essa criança, gera uma polarização entre os próprios cristãos, entre a própria sociedade. Coisas que antigamente eram tão unânimes em matéria de serem reais e verdadeiras, hoje é tão difuso, é tão contrariado. Quem que a gente tem que ouvir? Quem que vai responder as nossas questões? Quem vai tirar as nossas dúvidas? Quem vai nos orientar? Eu quero contar uma historinha para vocês, para a gente, de repente, tentar entender como extrair ou onde procurar esse nosso consolo, esse nosso conforto. Eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. Todos nós aqui sabemos. Mas não custa lembrar, né? Essa história, ela vale principalmente para mim, para reforçar aquilo que eu já vivi, porque essa história foi por mim vivida. E gostaria de que, ao relembrar essa história, isso replicasse mais uma vez no meu sentido de vida, replicasse mais uma vez naquilo que eu acredito, mas, se possível, também que vocês entendessem e, de repente, aceitassem essa mensagem também para que faça parte do dia a dia de vocês, e apesar de eu saber que já faz parte da vida de vocês. Mas assim, gente, vai fazer mais ou menos uns 5 anos, uns 5 anos mais ou menos, eu estava dormindo, de repente eu acordei. Se eu já contei essa história para algum de vocês, me perdoe, mas acho que não foi para todos. Eu acordei madrugada, uma dor, mas uma dor muito aguda. Uma dor assim que eu não imaginava que alguém pudesse sentir uma dor. Eu não sabia que existia uma dor com aquela intensidade. Muito forte mesmo, né? Na região aqui do abdômen. Aqui. Uma dor. Tentei me levantar um pouquinho, não consegui. Sentei na cama com dificuldade. Acordei a Mara, né? Disse que estava sentindo. E fiz igual todo marido que se preze, né? Fiz um escândalo danado por causa da minha dor, né? Porque nós homens, nós somos um pouco mais frágeis em relação à dor do que as mulheres. Isso já é comprovado cientificamente, inclusive. Fiz um escândalo danado por causa da dor e realmente estava muito forte a dor. A Mara levantou, devia ser umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Me ajudou a chegar até o carro, me levou para o hospital. Chegando no hospital, eu fui consultado, os médicos me deram um remédio para diminuir a dor e começaram uma série de exames lá, exame de sangue, exame de urina, exame disso, exame daquilo, né, aquelas ressonâncias, aquelas coisas todas lá.
E eu fiquei lá e a dor não passava, eles reforçaram a dose da medicação para ver se melhorava o meu quadro clínico. E conforme o tempo foi passando, realmente foi diminuindo um pouco a dor, ainda, mas era uma dor bem considerável, mas foi diminuindo. Aí chegaram os resultados dos exames. Aí eles constataram que era um cálculo biliar, ou seja, era uma pedra na vesícula. Na verdade, era pedras na vesícula, tinha muita pedra na vesícula, né? Conforme o exame mostrou lá, tinha muitas pedras. E que, segundo o médico, seria necessário operar, né, logo em seguida. E que, inclusive, se eu precisasse, já estaria disponível, já amanhecendo, a gente já poderia fazer todo o processo cirúrgico e tal e tal. Na hora, eu gelei. Porque eu não sei vocês, os meninos aí também, mas eu tenho um medo, e desculpa a expressão, um cagaço de cirurgia, sabe? Muito medo, eu não sei, eu tenho muito medo, né? É, e o médico, não, você vai ter que operar, isso aqui não tem como ficar. Eu falei, doutor, não tem um remédio aí, não tem um negócio que a gente toma e solta. Não, isso não é igual a pedra no rim. Se você tira, se você não tirar, ela vai ficar fazendo desse jeito e ela já está bem infeccionada, vão ter que abrir e tirar, né? E eu, na hora, perguntei assim, mas doutor, mas essa cirurgia aí, ela é uma cirurgia tranquila? Ela é uma cirurgia que tem baixo risco, médio risco, alto risco? Como é que funciona? O médico, sem nenhuma expressão na cara, falou assim, olha, toda cirurgia tem um risco. Mas não é aquela resposta que eu queria. Eu fiquei gelado, falei, meu Deus, mas ele não me respondeu, eu continuo angustiado ainda. Fiquei lá no quarto lá, angustiado, né? Tive que ficar um tempo lá sem alimentação. Fiquei lá, daí eu lembro, não sei quanto tempo passou, chegou um menino, primeiro um menino, mas era um médico também. Hoje em dia os médicos são tão novinhos, né? Antigamente os médicos eram tudo aquele senhorzinho, mas agora você vai no médico aí os meninos tudo novo, maior que você, tudo médico. Mas enfim, chegou esse menino lá, falou assim, olha, oh, sou Davi, tudo bem? Eu sou o médico tal, eu vou ser seu médico anestesista, né? Eu vou acompanhar o senhor na cirurgia, eu vou lhe dar anestesia. E fez uma entrevista comigo, aquela entrevista de praxe, né? Para saber se tem algum tipo de alergia, se tem isso, tem aquilo. Eu respondi ele, mas eu já estava preocupado porque o médico não tinha me dado uma resposta, o médico que ia fazer a cirurgia não tinha me dado uma resposta de que a cirurgia não tinha risco. E eu queria que alguém me consolasse, me confortasse. Aí eu pergunto para o médico anestesista assim, escuta, doutor, a anestesia vai ser como? Ela vai ser uma anestesia geral. E eu perguntei, mas escuta, a anestesia geral, ela tem algum risco de a pessoa tomar anestesia geral ou passar para anestesia geral e não voltar? Ele falou, olha, toda anestesia ela tem seu risco. Eu falei, pô, eu de novo não queria aquela resposta. De novo eu queria que alguém me confortasse. De novo eu fiquei decepcionado porque o médico já tinha dito para mim que a cirurgia tem o seu risco. Não era a resposta que eu queria. O médico anestesista disse para mim que anestesias, perdão, que anestesias também têm o seu risco. Também não era a resposta que eu queria. Ninguém respondia, ninguém me tirava as dúvidas, ninguém confortava a minha alma. E eu estava frustrado com aquilo. Isso vai fazer 5 anos, 5, 6 anos. Logo em seguida eu estava na cama lá, angustiado, eu já estava procurando no celular, assim, índices de pessoas que morrem por causa da anestesia geral, tá? Pra você ter ideia, o nível de susto, ou de pânico, ou de, sei lá, de desolado que eu estava, né? Daí eu lembro que eu estava na cama lá, logo em seguida veio uma equipe para me preparar para a cirurgia, né? Me deram um aventalzinho lá, pediram para eu tirar a roupa e colocar aquele avental. Eu coloquei aquele avental. Depois que eu coloco o avental, eu percebo, não sei se já fizeram isso, aquele avental ele não cobre atrás, então você fica literalmente com a bunda de fora. E é ruim ficar com a bunda de fora quando você está assustado, pior ainda. E eu já estava lá desolado porque o médico não respondeu a minha dúvida, não me consolou. O médico anestesista também não respondeu as minhas dúvidas, né? Me disse ainda que não podia garantir nada. E daí eu coloco um aventalzinho daquele que já numa situação ruim, você está numa situação já de desolado, a gente fica desolado mesmo. E ninguém respondia minhas dores, ninguém me animava. Ninguém tirava de mim aquela sensação ruim que eu estava sentindo. De medo de morrer na cirurgia, de medo de tomar anestesia geral e não voltar mais, e totalmente incomodado de estar lá com a bunda de fora perto dos outros. Situação chata. E ninguém respondia para mim, ninguém me ajudava. Me colocaram numa cadeirinha de rodas, me levaram lá até o que eles chamavam de centro cirúrgico, né? Chegaram lá, me colocaram na cadeira em frente para a parede, sim, eu fiquei sentado lá, na cadeira de rodas, angustiado, triste, abatido, com medo danado de morrer. Não sei porquê, mas eu estava com medo danado de morrer.
Fiquei lá não sei quanto tempo, alguns minutos, pouquíssimos minutos. Aí chegou uma enfermeira. Na verdade, ela não chegou a falar comigo, ela ficou na minha frente lá, do outro lado, mexendo lá nos equipamentos, acho que higienizando alguma coisa, não lembro bem. De repente ela olhou para mim, ela viu que eu estava com um semblante bem preocupado, ela viu que eu estava lá descontente, chateado. E ela disse assim para mim, chegou perto de mim, assim, olhou naquela fichinha que eu tinha, assim, e falou: "Ô, seu Davi, o senhor parece que está nervoso?" Eu falei: "Não, imagina, eu tô aqui de boa, tá bem tranquilo, capaz." Falei isso ironicamente, é claro, né? Ela me disse: "Eu não fico preocupado, não." Eu falei: "Como é que eu não vou ficar preocupado, minha filha?" Uma moça devia ter uns, sei, quase uns 40 anos mais ou menos, né? Eu falei: "Como é que eu não vou ficar preocupado? O médico desse hospital aqui, perguntei se a cirurgia ia ser arriscada, ele não me respondeu, disse que toda cirurgia tem um risco. O médico anestesista, perguntei para ele como é que é a anestesia geral, não me deu nenhuma resposta satisfatória. O pessoal dos enfermeiros também parece que não estão indo com a gente, sabe? Ninguém aqui, falei assim para ela, ninguém aqui responde às dúvidas do paciente." Falei bem assim para ela, me achando, né, que estaria cobrando ela alguma coisa. Ela falou assim: "Seu Davi, o senhor está fazendo a pergunta errada." Falou bem assim para mim, com toda a calma dela. Assim. Ela me disse assim, gente: "O senhor conhece o Salmo 23? O senhor já ouviu falar no Salmo 23?" E eu, catolicão que sou, claro que eu sei. Salmo 23, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Ela falou: "Não, o senhor está errado. Na realidade, o Salmo 23 quer dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faz falta." Tem uma diferença nisso. Existe uma diferença entre nada me faltará para com a expressão nada me faz falta. Ela disse para mim assim: "O senhor quer que alguém lhe dê algo que está te fazendo falta, que é a confiança humana, quer ir para a cirurgia dizendo que a cirurgia vai ficar bem, que não vai ter risco nenhum." É essa a resposta que o senhor quer. Que os médicos vão fazer o trabalho deles, e é isso que está faltando para o senhor. O senhor quer que alguém lhe confirme isso. Isso está fazendo falta para o senhor. Mas o senhor perceber que o Salmo diz que isso é que não deve fazer falta para o senhor. Estão entendendo a relação, gente? O Salmo diz que nada lhe faz falta quando Deus é o seu pastor. Ou se o mundo não te conforta, se o mundo não te responde, não faz falta, porque o Senhor anda contigo, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte. Depois disso, ela continuou dizendo que: "Mas se o senhor quer saber, já que o senhor quer uma resposta daquilo que faz falta para o senhor, fica tranquilo. Só ontem a gente fez umas 4, 5 cirurgias dessas que o senhor vai fazer aí, pode ficar bem tranquilo. Daqui a pouco o senhor vai voltar aqui para a sala de recuperação, acho que é eu mesmo que vou estar aqui atendendo o senhor, pode ficar tranquilo." Sabe, gente, depois que ela falou isso, que ela falou, não da cirurgia, das 4, 5 cirurgias que ela tinha feito, que era o que eu queria ter escutado lá no começo. Isso para mim foi indiferente. Mas quando ela falou assim que eu não precisava daquela resposta humana, eu não precisava daquelas respostas que eu queria ouvir, que eu achava que eu tinha falta. E por mais que aquilo me faltasse, não faria diferença, porque eu tinha que entender que quando eu caminho com o Senhor, nada dessas coisas me faz falta, porque a minha resposta está em Deus. Os meus medos estão depositados em Deus. E por mais que eu busque a justificativa humana, por mais que eu busque a resposta humana, aquela que eu quero ouvir, se eu estiver andando com Deus, dentro dos caminhos de Deus, essas respostas não me fazem falta. Porque é indiferente. Não sei se está fazendo sentido para vocês o que eu estou dizendo. Depois da cirurgia, e diga-se de passagem que a cirurgia assim não foi tão simples, tá? Porque era para fazer uma, eles chamam de videolaparoscopia, né? Só que no meio dessa videolaparoscopia lá, segundo o doutor, depois ele me contou, parece que não deu muito certo, ele teve que fazer ainda, porque a vesícula estava muito infeccionada, muito inflamada, então ela grudou meio que dobrada, não sei se na parede do intestino, do estômago, coisa assim. Então ele teve que fazer uma pequena incisão para fazer essa retirada dessa vesícula que estava colada lá, né? Eu só sei que mesmo não sendo tão simples, correu tudo bem, né? Logo após a cirurgia eu acordei lá na sala de recuperação, meio grog, e pelo fato de eu estar meio grog, eu não lembro quem me acordou, né? Eu não sei se foi aquela enfermeira que havia me dado aquela catequese antes de eu ir para a cirurgia.
E logo no dia seguinte, né, no dia seguinte da cirurgia, eu já tive alta e voltei para casa. Mas assim, gente, por que eu estou contando essa história, né? E não sei se ela fez sentido para você. Eu vou procurar então explicar a minha lição que eu tive em cima dessa história. Eu vou passar para você o que eu aprendi nesse episódio, né? Como é que eu posso transferir essa catequese que eu recebi daquela enfermeira para nós hoje, em meio a essa pandemia, em meio a essas dúvidas que estamos vivendo? Eu vou dizer uma coisa para você, gente, não vai ser o jornal, não vai ser na rede social, não vai ser o vizinho teu, não vai ser em outro local que a gente vai achar, não a informação, mas que a gente vai achar a paz, que a gente vai achar o bálsamo, que a gente vai achar a cura dos nossos medos, das nossas dúvidas. Por mais que nós tenhamos a resposta humana, o que está nos faltando nesse momento, nesse mundo que o mundo está vivendo, é essa paz. É acalmar essa nossa inquietude, esses nossos medos, essas nossas dúvidas. A informação ela pode estar disponível para a gente até, em todos esses meios que eu falei para vocês aí. Mas o conforto não está lá. O conforto está em Deus. O conforto está no pastor. A paz não está no jornal. Está em Deus, está no pastor. A tranquilidade, a serenidade de passar por tudo isso, sabe? Nesse momento, a nossa motivação é saber que por mais escuros que possam ser os nossos caminhos, nós temos um pastor que nos guia. Por mais tenebrosos que possam ser a nossa jornada, nós temos um pastor que nos guia, que anda conosco, pelo vale da sombra da morte. Portanto, nós não devemos temer. Nós precisamos se entender. Precisamos ter posicionamentos. Temos que ter responsabilidades, cuidados. Assim como a gente se cuida para atravessar a rua, assim como a gente se cuida para dirigir nosso carro, assim como a gente se cuida daquilo que é normal do nosso dia a dia, né? E que devemos nos cuidar também em relação a essa situação que acontece hoje em dia. Mas sem o desespero, sem não enxergar à frente, né? Que Deus está conosco. Sem pânico. Sem se comportar como eu erradamente me comportei perante uma cirurgia, achando que aquilo era o fim, né? Toda a minha vida de cristão, todas as catequeses que eu participei, todas as palestras que eu participei, todos os encontros que eu participei, porque eu estou falando disso faz 5 anos que aconteceu, 5, 6 anos. E antes disso eu já tinha participado de muitas situações. Me achava um cristãozão. Aí quando me deparo numa situação, e nem era uma situação real, assim, muito de perigo de morte, mas me assustei. E precisou ouvir uma enfermeira que eu nunca tinha visto na vida dizer, cara, o que você está fazendo com essa vida de cristão que você está tendo? O que você está fazendo desses encontros que você fez lá no Bagose? O que você está fazendo das missas que você vai? O que você está fazendo de toda essa caminhada que você diz que tem? Se você não acredita que quando você passa por uma situação difícil, quando você passa por uma situação de dificuldade, você tem um pastor que te guia. Cadê sua fé, cara? Não com essas palavras ela disse, mas foi isso que eu entendi para minha vida. O que adianta nós termos vivido tudo que nós vivemos até agora, se quando encontramos uma situação realmente de dificuldade, não aquela coisa simples da minha cirurgia, mas uma situação dessa como estamos vivendo hoje, nos desesperamos. Procuramos respostas com um teleapresentador de jornal, com um formador de opinião, com políticos, com... Cadê? Cadê os momentos de adoração que nós tivemos, onde nós respirávamos o Espírito e dizíamos estar... Cadê isso? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Nós temos um pastor que nos cuida, que nos ouve. O vírus vai passar, com certeza. Por quê? Porque mesmo que nós caminhemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum.